Quem vence a luta é o que você é, o que eu alimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma certa noite, um velho índio conversava com seu neto. Estava lá na prosa. E o índio falava para o neto que naquela noite estava acontecendo uma grande batalha dentro dele. O neto olhava para o vô com os olhos de admiração muito atento. E o vô continuava a falar. A luta, meu neto, é entre dois lobos. Um deles é mau. Quem é ele? Ele é a arrogância. Ele é a raiva, o medo, a inveja. E o outro é bom. É a coragem, é a perseverança, é o amor, é a fé. E o neto, meio curioso, ansioso, né? E aí ele pergunta pro vô, mas vô, quem é que vence a luta? E o vô responde, é o que eu alimento. Opa, e aí? Qual dos lobos você alimenta? Qual os lobos que eu alimento? Aqui na reflexão hoje de manhã também teve um pensamento meu, voltou lá atrás, bem atrás. Quando no meu nascimento, onde minha mãe conta para mim, também em relação ao meu pai, né? Sei que tô fazendo um parênteses, mas tem a ver um pouquinho também do que a gente falou aqui no início, tá? Tentar resumir que a história é longa. Quando eu nasci, minha mãe falou que meu pai me pegou, ou antes disso. Bom, eu nasci através da parteira. Quando eu nasci, foi um pouquinho assim retirado da cidade, uma casa, tempo que as parteiras iam na casa buscar. Minha mãe era muito jovem, tinha apenas 16 anos. O nome de minha parteira era Ana. E lá aconteceu o meu nascimento, e assim vim, e aqui estou. Minha mãe falou uma seguinte frase, ou uma lembrança que ela disse: quando você nasceu, meu filho, teu pai, que após o nascimento, te pegou no colo, saiu, e eu acompanhei ele até um pedaço. Mas ouvi as palavras que ele falou. Ele foi até a lua, tinha uma lua, e ele colocou nos braços assim e disse: lua, lua, me desse esse filho, me deixe criar. Aqui estou, nesse momento hoje, com 5.8, com 58 anos. Meu pai se encontra em outras querências nesse momento, e ele deixou alguns ensinamentos aqui dentro do contexto que nós estamos falando hoje. Meu pai ele foi um alcoólatra, era um alcoólatra. E o álcool
acabou fazendo com que nossa família, que se diz, se rasgasse naquele momento, se dispersasse, devido à bebida, cada um pro seu lado. E naquele momento eu vejo assim que meu pai, ele alimentava um dos lobos. Ele escolheu. Mas meu pai seguiu a caminhada dele. E um certo dia, eu morava com a minha avó, a mãe dele. Ele disse para ele mesmo. Essas são as palavras dele, né? Eu vi o relato dele. Eu não vou mais beber. Não tem motivo. Meu pai bebia bebida assim, destilada. E assim ele fez. Eu recordo, ele não buscou ajuda psicológica, ele decidiu ele próprio. O que eu recordo é que ele aumentou o número de vezes de ir na caminhada espiritual. Ia mais vezes na igreja. Isso eu recordo. No momento ele só ia segundas-feiras, depois ele começou a ir mais dias. Quando eu visitava ele seguiu o caminho dele, né? Uma outra caminhada, né? Separado da minha mãe. Minha mãe também seguiu a vida dela, educando, criando, seguiu um outro percurso. Mas eventualmente eu ia visitar meu pai. E assim ele fez. E meu pai parou de beber. Eu imagino os desafios dele. O dia a dia. Mas foi uma decisão dele. Meu pai tinha um outro vício. O vício do cigarro. E nossa, ele fumava cigarro, eventualmente fumava charuto também, que eu recordo. Ele disse um dia, né? Cara, eu já tinha os meus 20 e poucos anos, né? Mais de 20 anos eu tinha, daí um pouquinho menos, recordo bem o período, mas cara, eu vou parar de fumar. Uma decisão dele, né? E assim ele fez. Não buscou ajuda, orientação, ele fez sozinho. Eu acredito que ele não lembro bem dos momentos, né? Mas deve ter sido muito desafiante para ele. Então, meu pai, ele deixou esse aprendizado para mim, meus irmãos, talvez para você que está aqui também. Ele alimentou um dos lobos lá atrás. Ele escolheu, por uma escolha dele. E depois de certo tempo ele, cara, não quero mais alimentar esse lobo. Eu vou alimentar o outro. E meu pai, eu recordo, ele ficou uma pessoa mais feliz. Ele ria mais. Era um contador de história também, né? E teatralizava as histórias dele. E eu digo a você, né? Se você
está alimentando um lobo e quer alimentar o outro, está com dificuldade, não está conseguindo dar. Cara, eu não estou conseguindo sozinho. Busca a ajuda de um profissional. Eu não estou dizendo para você seguir o exemplo do meu pai em relação à forma. E sim, se você deseja, mas lembre-se, ele não parou de beber por causa da esposa, por ter separado. É uma decisão dele. Eu te oriento, né? Devido a algumas umas coisas eu já falei por aí. Eu já falei que se você tiver que sair de um local desconfortável, usar esse termo, não saia desse local por alguém. Não saia pelo namorado, esposa, filho, pela mãe, pelo pai. Não sai. Eu digo pra você, por que você, eu dizendo pra você não sair? Porque você vai sair daquele local naquele momento, só que dali o mundo vai te dar você vai dar círculos quando você voltou para lá de novo. E por que isso acontece? Na minha análise, meu particular, é porque você ainda não tá bom para ficar bom. Você ainda não percebeu que para sair daquele local desconfortável você tem que sair por ti e não pelos outros, e não pelo que os outros falam. Sai daí que isso não faz bem para você. Pode estar não tá fazendo, mas você não entendeu ainda. Tem um aprendizado ali. Nome do meu pai, que está em outras querências, José Moraes. Onde quer que esteja meu pai nesse momento, eu peço que Deus o abençoe a ele, auxilie a ele, dando a ele e aos que estiverem à volta dele, que estejam necessitados. E meu pai, siga em frente, busque se melhorar, busque se evoluir. E gratidão por ter sido meu pai na terra. E gratidão à minha mãe,